Boa tarde a todos. Oh, alô? Estão me escutando bem? Tá. Sejam todos bem-vindos nessa tarde de hoje à nossa casa de fraternidade. Sintam-se todos acolhidos por nossas entidades espirituais. E para começar nossos trabalhos, vou pedir para Júnior fazer nossa leitura preparatória. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. A nossa leitura preparatória está no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O benfeitor comenta o capítulo 5, versículo 39 do Evangelho de Mateus, em que Jesus nos diz: Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Emmanuel então intitula seu comentário Atritos Físicos. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferreteou ao apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Obrigado, Júnior. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso coração para nosso Mestre Jesus, aquele que nos acolhe, que nos ampara todos os dias. Agradecendo assim essa tarde de hoje, de aprendizado, um pouquinho mais de aprendizado da doutrina espírita. Abençoa todos nós que estão aqui presentes e aqueles que por acaso não podiam estar nesse momento. Muito obrigado, Senhor, que a paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Bom, a seguir vamos a receber aqui a nosso querido Gustavo, nosso jovem Gustavo, que nos vai a fornecer uma palestra muito boa. O tema consciência espiritual. Gustavo, fica à vontade, a sua palavra.
Boa tarde. O tema, na verdade, seria, até melhor dizer, consciência espiritualizada, mas não deu tempo de mudar. E aí ficou na, no flyerzinho, consciência espiritual. Que seria o quê? Consciência espiritual seria nós nos aproximarmos o máximo possível da espiritualidade, do que temos em mãos aqui na Terra, para chegar próximo ao entendimento maior. Então, os primeiros questionamentos que a gente pode fazer seria: o quanto seguimos a verdade? O quanto seguimos a espiritualidade maior no dia a dia, na rotina? O quanto seguimos isso? O quanto sabemos sobre? O quanto nós já estudamos? O quanto nós temos clareza sobre o que nos foi dado? Com a Bíblia, com livros de Chico, do Allan Kardec? O quanto estamos familiarizados? O quanto nos dedicamos a isso que sabemos? O quanto nos dedicamos ao que nós já sabemos, ao que nós já lemos, ao que nós já aprendemos? O quanto nós nos dedicamos a isso? E aí é agora uma questão interessante: o quanto estamos afastados dessa verdade, dessa espiritualidade maior no dia a dia? Porque, lógico, assim, né? Quando estamos na casa espírita, logicamente a gente veio com uma intenção do estudo, uma intenção do tratamento, e a gente vai estar mais próximo, sim. Mas o quanto estamos afastados? Porque normalmente a gente separa automaticamente. No momento que a gente está no trabalho, na faculdade, a gente está meio afastado, a gente meio que separa. A gente não vê que a espiritualidade, que tudo que a gente estudou até agora e aprendeu até agora, está no todo. E normalmente a gente separa. Então é assim, sem querer, querendo, a gente na casa espírita, por estar envolvido, reflete sobre o que a gente tem que fazer, sobre o que a gente está fazendo. E lá fora, com o dia a dia, querendo ou não, nós tropeçamos e às vezes, ou muitas das vezes, não tomamos conta de que a gente está fora ali do que a gente aprendeu, do que a gente estudou no sábado aqui, por exemplo. E aí, uma última reflexão é o que, na verdade, o quanto sabemos sobre a espiritualidade, no sentido de amparo, no sentido de o quanto ela nos envolve. Porque, como eu disse, a gente meio que separa, né? Mas a gente separa também a espiritualidade maior, a espiritualidade verdadeira, o mundo espiritual, a gente separa daqui. No sentido assim, não, aqui é material e lá, né? Lá é o espiritual. Automaticamente a gente faz isso também. Só que a gente não entende que o universo inteiro, ou seja, nós também, estamos envolvidos 100%, o tempo inteiro, com a espiritualidade. Espiritualidade maior, espiritualidade sofredora, mas estamos envolvidos, estamos presentes o tempo inteiro, envolvidos sobre a espiritualidade maior e podemos nos conectar cada vez mais. E é aí que vem essa consciência espiritualizada, espiritualizar a nossa consciência. Então, tem aqui o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma questão muito interessante, um item muito interessante. Então, aqui, ó, o que ele fala? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura, ou seja, a ideia clara e precisa.
de que existe a vida futura, de que existe a eternidade, de que existe a espiritualidade maior, de que existe alguma coisa além disso que a gente está vivendo, essa, essa vida futura acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Desculpa, proporciona inabalável fé no porvir, que essa fé acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. E aí, qual é a certeza que nós temos sobre a vida futura, no sentido o quanto estamos conectados com isso? Porque aqui já fala que vai mudar a moral, vai mudar a história, digamos assim. Mas o quanto estamos com uma ideia clara e precisa sobre a vida futura, sobre a extensão disso aqui, o quanto temos de clareza? Vocês acham que vocês têm muita clareza ou pouca clareza? Ou estamos no caminho? Porque nós, muitas vezes, a gente acha que talvez, em algum momento, acha que está com a clareza enorme, mas no outro dia, por um sofrimento, acaba não tendo essa conexão, ou seja, não tendo essa clareza, parece que essa clareza vai embora. Então, o quanto estamos nos dedicando e o quanto temos clareza sobre isso, sobre essa vida futura. Porque assim, ó, uma certeza sobre a vida futura, uma conexão, um entendimento sobre isso não vai mudar a nossa existência aqui, o que está passando por aqui. Uma certeza não muda, não dá uma estabilidade. Pensa na vida material, falando do dinheiro, que sempre foi isso, né? Um concursado. O concursado, ele tem uma estabilidade muito boa. Ele tem uma tranquilidade, ele fica de boa na vida. É muito melhor ser concursado. Por quê? Porque o concursado ele tem certeza do salário dele, ele tem certeza de que nunca vai perder o emprego, ele tem certeza de que quando ele se aposentar, ele vai ter aquele salário ainda. Então, essa certeza, jogando para o lado material dessa existência aqui da Terra, essa certeza de um concursado traz uma tranquilidade para ele, não traz? Ele não fica tranquilo? Ele não fica em paz ali? Ele sabe quanto que ele vai ganhar, ele sabe que ele nunca vai ser demitido, e ele sabe que ele vai se aposentar em cima disso. Ou seja, ele tem uma certeza futura e está tranquilo. Só que, e a certeza da vida futura? E a certeza espiritual? O quanto temos essa certeza? E aí, existe aqui, ó, o quanto, desculpa, para quem se coloca, continuando aqui, depois ele diz assim, ó, o ponto de vista, ó, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Quem tem clareza sobre a vida futura. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Aí que eu pergunto, como que a gente leva essa vida que a gente está agora? Como estamos levando essa vida que a gente está agora? A gente leva essa vida, essa existência, como um início, meio e fim, sem perceber? É um ponto de reflexão. Sem perceber, você leva essa vida como início, meio e fim? Porque se a gente leva essa vida como início, meio e fim, em algumas partes, em alguns momentos, ou na maioria dos momentos da nossa vida, sem a gente perceber, fica um peso muito grande. Porque quanto menos tempo a gente tem,
mais peso a gente coloca naquilo. Quanto menos tempo a gente tem, mais peso a gente coloca naquilo. Vou dar um exemplo simples. Sabe aquele promoção que faz na loja? Aquele negócio que abre assim e fala, ó, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Promoção de 80% na loja inteira. Ou seja, um tempo curto para aproveitar. É agora ou nunca. O que acontece? Sai um atropelando o outro. Ninguém ama mais ninguém. Ou seja, um tempo curto é o agora ou nunca. E aí, se a gente leva a vida como início, meio e fim, é meio que um agora ou nunca. Eu tenho que ganhar ou eu posso perder. Eu quero ganhar ou eu quero perder? A gente vai querer ganhar. Ganhar o quê? Em cima dessa vida, desse agora ou nunca. Dessa existência única, que sem a gente perceber a gente faz isso. E aí, no final das contas, o sofrimento fica muito grande. Como eu disse, quanto menos a gente leva em conta, maior energia a gente dá para esse momento, e quanto mais energia a gente dá, mais importância a gente dá, mais pesado fica. Energia condensada fica mais pesada do que uma energia eterna, do que a espiritualidade maior, do que o entendimento maior. O entendimento maior é leve. Uma consciência espiritualizada é uma vida mais leve. Diferente de se a gente levar como início, meio e fim o que a gente está vivendo agora. Então, para quem se coloca pelo pensamento, isso é importante repetindo, sobre o pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna mais simples, uma simples passagem. Breve estada num país ingrato. Então, ter a certeza de que a gente vai passar por aqui só é, com certeza, deixar passar. Se a gente tem certeza de que aqui é um momento, a gente deixa ser um momento de que vai passar e que tem outra coisa por vir. Que no caso aqui seria a vida futura. Então, se você não deixa passar, digamos assim, não deixa a vida fluir de acordo com a verdade, você fica e permanece num sofrimento inútil. Num sofrimento inútil. Porque qual seria o sofrimento útil? Seria o sofrimento para aprender, para evoluir. E quando você sofre, você olha para esse sofrimento e fala assim, aí, ó, agora é a oportunidade. Agora é a hora de aprender. Você olha e fala isso para esse sofrimento? Ou você olha e fala assim, de novo, olha lá, de novo tá acontecendo isso comigo. Eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso de novo? Ou porque que agora que minha vida estava ficando boa, eu vou e caio nesse problema. E permaneço nesse problema. Porque se eu não aprender, eu vou permanecer num sofrimento inútil. Então, fazendo uma simples reflexão, se você faz uma prova valendo 10, você tira 5 na prova. Era para tirar 7 para passar. Você tirou 5. Você vai para a recuperação. Para quê? Para aprender aquilo que você já sabe? Para aprender os 5 pontos que você fez ou para aprender os 5 pontos que você deixou de fazer? Você vai para a recuperação para aprender aquilo que você não aprendeu. Aquele sofrimento que você está, de fazer a prova de novo, de ter que estudar de novo que seja, é para aprender aquilo que você errou. É simples.
E o Espiritismo fala que é uma escola. E aí, quando você sofre, o que você errou? O que você tem que aprender? No que você tem que ficar de recuperação? Para fazer de novo e fazer diferente, no caso, né? Fazer de novo no sentido de passar por isso de novo e fazer diferente. Porque se a recuperação não der certo, aí você repete de ano. Aí repetir de ano não é muito agradável, não. A gente tem a recuperação, então vamos aproveitar a recuperação aqui da vida. Então, entendendo que há utilidade no sofrimento, que é já uma consciência espiritualizada, aprender isso, ou seja, entendendo que há utilidade no sofrimento, esse sofrimento muda o seu significado. Então, o seu sofrimento vai mudar o significado. Aí eu vou dar outro exemplo agora. Simples, para a gente refletir junto. Que isso é extremamente importante, eu vou falar lá na frente. Mas, por exemplo, eu viro para você e falo assim, ó, você vai estudar 4 horas por dia. Aí você fala, não, mas estudar o quê? Aí eu pego esse tanto de livro que está aqui, ó, e falo, isso aqui, ó, 4 horas por dia. Não, mas para quê? Não, estuda. Eu sou seu chefe e eu vou te dar esse tanto de livro aqui, 3 livros de 500 páginas. Estuda 4 horas por dia. Mas para quê? Estuda, cara. Eu sou seu chefe, eu estou te pedindo. Estuda isso. Aí você começa a estudar. Aí você começa a estudar, você fala, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo o que é isso. Por que ele está falando para eu estudar 4 horas por dia? Esse monte de trem aqui que eu não tenho interesse nenhum. E aí você começa a ficar revoltado, ficar com raiva. Você tem que trabalhar o dia todo, depois chegar em casa e estudar 4 horas. Ele não te falou o porquê. Aí você vai ficar, como eu disse, revoltado, cansado, com raiva do seu chefe, brigando com a família, com tudo. Tem um peso muito grande. Pensa comigo, gente, 4 horas por dia depois de trabalhar numa coisa que você não sabe o porquê e uma coisa que você não gosta de estudar. Não tem o significado, você não sabe nem o porquê não tem o significado aquilo. Você vai ficar assim, revoltado, triste, com raiva e brigar com todo mundo. Só que depois de 2 meses de você estudando, ele vira e fala assim: ó, você vai estudar mais 2 meses. Ou melhor, estudar mais 4 meses. Você fala, não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas ele vira para você e fala assim, agora ele tem um significado. Ó. Ele vira e fala assim, ó, não tem aquela promoção que você queria? Não tem aquele salário que você queria? Não tem aqueles benefícios que você queria? Então, daqui a 4 meses você vai ter tudo isso. É só você estudar. Depois de você estudar isso aqui, eu vou te dar tudo isso. Um salário melhor que você queria, o cargo que você queria, os benefícios que você queria, tudo certinho. A vida que você queria. Como é que vai ser o estudo agora? Você vai estudar pulando, né? Soltando fogos. Agora tem um significado. Agora você sabe o porquê você vai estudar. Agora você tem um objetivo, que é o que você queria, inclusive, e você vai alcançar ele. Você precisa estudar 4 horas, você vai estudar 6. Você precisa estudar 4 meses, você vai ter lido 2 vezes aquilo que você precisava em 4 meses. Porque você tem um objetivo. Você tem um significado para aquele estudo. E aí as coisas mudam. As coisas começam a mudar. E o que isso tem a ver com a consciência espiritualizada e com a vida futura? Se você entender o que está depois dessa existência, a vida fica mais fácil. Você vai trabalhar mais fácil.
Você vai vir para a casa espírita ajudar, ou assistir palestra, ou o que seja, ajudar outras pessoas na rua, se ajudar de uma forma mais fácil, vai ficar mais leve. Se você tem certeza da vida futura, do mesmo jeito que essa pessoa que tem certeza do cargo que ela vai ter, do salário, o caminho fica muito mais fácil. Então, continuando o texto do Evangelho, as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Essa pessoa que tem certeza da vida futura, que tem clareza, como disse lá atrás, essa pessoa passa de uma forma muito mais leve, com paciência, por sabê-las de curta duração, por saber que essa existência é de curta duração e que vai vir uma outra existência, ou que a existência vai continuar, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Para a morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser porta que se abre para o nada, ou seja, eu estava estudando, não sabia para onde por que eu estava estudando nem nada, passa disso e se torna agora uma porta para libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Vocês concordam que com a espiritualidade, com o estudo, vindo na FABEM ou indo em outra instituição, você mais conectado com a espiritualidade, a vida não fica mais fácil? E a gente quer facilitar ou dificultar a vida? A gente quer ficar mais estável, mais em paz, ou ter problemas? Você já viu alguém falando assim, como é que você quer seu futuro? Nossa, meu futuro eu quero eu desempregado. Eu quero eu brigando com minha família toda. Ninguém, não existe isso. Todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer. E sobre a espiritualidade não é diferente. O melhor estado que podemos ter é com suporte espiritual. É com a consciência espiritualizada. Não é a inconsciência, é a consciência. Por quê? Porque é nela que você vai agir, a partir dela que você vai agir. A consciência é uma coisa ativa, não é uma coisa automática. O automático, meu amigo, se você deixar, eu como chocolate o dia todo no automático, eu vejo Netflix o dia todo no automático. Meu automático é uma beleza. Agora, na hora de ler um livro espírita, na hora de fazer alguma coisa que nós saímos do automático, é mais difícil. É mais difícil. Só que é necessário. O aprendizado é assim. Você já viu alguém evoluir? Por exemplo, vamos botar no campo terreno. Alguém vai fazer a faculdade. Aí essa pessoa evoluiu na matéria. Ela evoluiu de forma automática ou ela ativamente estudou? Ou era igual o Chico, que passava a mão assim e lia tudo as coisas? Não, a gente tem que parar e ler, estudar tudinho, e aí a gente evolui. De forma ativa. Porque, como eu disse, o automático, se deixar. Então, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, sabendo que não é aqui o início, meio e fim, menos atenção presta para as preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então, se sua atenção está aqui, a probabilidade de você sofrer é muito maior. A probabilidade de ser muito mais difícil é muito maior. Quanto menos tempo, mais a energia está condensada. Quanto mais a energia está condensada, mais pesado fica. Nós temos que entender que início, meio, aqui é o meio, e o fim não existe.
O fim não existe, não. Na minha cabeça isso faz sentido. Essa expansão faz sentido de ficar mais leve. Fica mais leve do que uma vida única e é nela que aqui começa e aqui acaba. Aqui começa e aqui acaba. Ou seja, meu amigo, cada um por si, vamos embora. Quem chegar primeiro é dele, vamos aproveitar ao máximo. E aí não é bem assim, né? Como eu disse, com outro significado. A nossa vida fica com outro significado. E aí, quando a nossa atenção não ficar mais refém daqui, ou seja, começar a ter uma expansão, aí as coisas mudam. Por quê? Se você muda o modo de olhar para a vida de uma forma que não é só o que você está vendo, não é só o que você está tocando, o que você está vivendo agora, você começa a entender que o jeito que você, quando eu digo você, nós, o jeito que você está vivendo é o jeito errado, é o jeito incompatível com a realidade. Você está vivendo de forma incompatível com a verdade. Se temos a atenção só aqui, nós estamos sendo incompatíveis com a verdade. E aí, como desenvolver essa consciência espiritualizada? Ou seja, espiritualizar a consciência. O primeiro ponto é refletir, uma reflexão. Que quanto mais fácil essa reflexão, quanto mais tem a ver com a gente, com as nossas experiências, melhor. Refletir é o quê? Eu paro no espelho e reflito. Eu olho para mim, para o meu pensamento, inclusive. Porque é uma questão muito interessante. O pensamento, ele é o mais profundo que você tem em você, é o que você fala e o que você não fala, é o que você mostra e o que você não mostra, e é o princípio de todas as suas ações. É o pensamento. Igual tem gente que fala assim, ó, nossa, eu agi sem pensar. Não, você invalidou seu pensamento, mas você pensou sim. Seu pensamento foi inadequado. Aí você agiu. Aí você fala, eu agi sem pensar. Não, você pensou. Só que você quer apagar esse pensamento, porque não foi um pensamento muito legal, não. Então sempre vai haver um pensamento antes da ação. E eu vou mostrar aqui que o Espiritismo mostra isso, né? Ele fala sobre isso. E primeiramente, antes de adentrar no Espiritismo sobre o pensamento, o budismo tem uma coisa muito interessante, que ele enfatiza a importância de observar os nossos próprios pensamentos sem se identificar com eles, ou seja, sem deixar ele incorporar a você, reconhecendo que ele é de natureza impermanente. Ou seja, o seu pensamento é impermanente. Ele vai mudar. Mais cedo, sei lá, há 10 minutos eu estava com raiva. Aí queria fazer alguma coisa, sei lá, eu queria. Nossa, eu não vou mais comprar nada no presente pro meu amigo, não. É aniversário dele, mas tô nem aí. Eu estava com raiva, 10 minutos. Agora eu tô arrependido que eu pensei aquilo. O pensamento é completamente impermanente. Com sei lá quantos anos atrás, eu achava que era uma coisa era certa e hoje eu falo, não, é totalmente errado aquilo que eu pensava. Ou ao contrário, aquilo que eu pensava que eu achava que era certo, hoje eu falo, é totalmente errado. Certo, errado, eu mudo. O que eu queria há uma semana atrás, eu não quero mais. O pensamento é completamente impermanente. Aí que tá. Aí lascou pra gente. Por quê? Porque a verdade, ela é eterna e imutável. É o contrário. O nosso pensamento
oscilante, ele vai para onde ele quer, ele pensa a hora que ele quer, e gera ação, e vai gerar ação. Então, quanto que a gente está sobre o controle do nosso pensamento? O quanto você consegue entender seu pensamento, parar ele para não agir? Porque o pensamento seria, sim, o que há de mais profundo e mais escondido. Então, vamos falar sobre o pensamento. O que que é o pensamento? Segundo o Espiritismo. Cadê? Ó, do livro Pão Nosso. Não, primeiramente eu vou falar até do mais importante. Do livro Pensamento e Vida. Só esse livrinho. Esse livrinho aí que falam que é bom aí, né? Ele fala sobre pensamento. Pensamento e vida. Aí ele fala assim, ó: oferecemos-la aos nossos irmãos de luta temporariamente internados na esfera física para informá-los ainda uma vez que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, o pensamento cria a vida que procuramos. E aí, continuando, o livro Pão Nosso, Emmanuel fala dos pensamentos também. Ele fala assim, ó: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Todas as obras. Todas. Ele não fala algumas, ele não fala as que você quer, ele não fala as que você tem interesse, ele não fala aquelas que você gosta. Todas as obras. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Aí só uma pausa aqui. O quanto você vigia seu pensamento? O quanto você deixa eles tomar você? Porque a partir disso, você vai criar a sua obra. Você vai criar a sua história. Você vai criar suas atitudes. E aí ele fala, ó, continuando: todas as obras, o mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade maior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Aí que lascou mais pra gente. Por quê? Ele fala assim, ó: se comporta direitinho, pelo amor de Deus. Não faz besteira, não. A espiritualidade maior. Aí a gente fala, não, 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 não. Isso aí é. Como é? Como assim? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Não, não, calma aí então, toma o roteiro. Toma o roteiro. E aí? Outra reflexão simples. Eu sou um ator. Eu tenho uma peça para fazer. Recebi um roteiro. Peguei e fiz assim, ó. Joguei fora. Eu vou entrar na peça. Vai dar certo? Eu vou me prejudicar? Vou prejudicar o outro? Vou prejudicar tudo que está ali. Eu sou um ator, peguei o roteiro, rasguei, joguei fora e fui para a peça. A partir daí, meu amigo, ixi, não vai dar nada certo. Não vai dar, não tem como dar certo. Agora, se eu ler o roteiro, estudei, parei, estudei de novo, e ensaiei em casa na minha sala, e fiz eu comigo mesmo no espelho,
e estudei de novo, memorizei tudo. A peça vai ser como? Eu vou saber a minha fala e da pessoa. Se ela precisar de ajuda, eu falo para ela. Ou improviso para ajudar ela. Mas se eu não li o roteiro, impossível. É impossível fazer alguma coisa. Porque eu não sei o que está acontecendo. Qualquer coisa que acontecer lá, eu não vou saber reagir. E aí ele vai passar o roteiro para a gente. O evangelho é o roteiro. Se a gente não ler, se a gente não estudar, se a gente pegar ele e rasgar, ou seja, deixar de canto, não quero ver aquilo, não. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Então, continuando o texto do Pensamentos do livro Pão Nosso, falando do pensamento, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia. Aí que a gente tem que parar e entender algumas palavras, porque fica um pouco confuso. Pensa assim, ó, vou falar de outra palavra para tirar do contexto. Impulsividade. Vamos supor que eu ganho um salário mínimo. Aí eu vou no shopping e compro um iPhone 17 e duas calças da Calvin Klein. Cada uma é R$ 400. E de quebra ainda eu vou no Outback e gasto mais 500. É uma atitude impulsiva, porque eu tive prejuízo, porque foi inadequado o que eu fiz. Eu não tenho dinheiro para aquilo. Aí a Fátima ganha 500 mil. Ela vai no shopping e faz o dobro do que eu fiz. É impulsividade? Ela gastou R$ 3.000 no shopping. Ela olhou na conta, tinha mais 6.000. Ó, que doideira. Ela gastou e somou com esse gasto. Ela ganha tanto dinheiro que, ó. Ela gastou 3.000, quando ela olhou, tinha R$ 6.000 a mais na conta dela. Não é impulsividade, porque ela teve um comportamento adequado. Ela pode gastar isso. Não vai ter prejuízo nenhum para a vida dela, para a família dela, que seja. Para mim, vai. Então, é uma impulsividade. O mesmo comportamento, o meu é impulsividade, o dela não. Agora, falando de renúncia. A renúncia é você deixar de fazer aquilo que você não faz, aquilo que você não gosta. Eu viro para você e falo assim: eu vou ficar 10 anos sem comer camarão. Entendeu, tia? Eu tenho alergia a camarão. Eu já estou há 30 anos sem comer camarão. Que renúncia é essa? Eu estou renunciando, não é a renúncia, não tem a ver com isso. Agora, se eu sou viciado em chocolate, se eu sou viciado em jogo de computador, e isso suga toda a minha energia, eu não faço mais nada. Aí eu tenho que parar de fazer. Isso é uma renúncia. A minha energia que está sendo gasta, o meu tempo que está sendo gasto com uma coisa inútil, com uma coisa que me faz mal, aí sim eu estou renunciando. Renunciar é sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que é automático, como a gente estava falando. Sobre aquilo que você tem interesse, que tem vontade. Porque se eu não faço, se eu não tenho vontade, não é uma renúncia. E aí está falando aqui, capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Lembrando que aqui, ó, para realizar essa consciência, espiritualizar essa consciência, é necessário uma renúncia e é necessário também uma profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Sem trabalho e sacrifício. Se eu quero tirar nota boa, eu tenho que estudar. Se eu quero aprender, eu tenho que estudar, tenho que me dedicar a isso. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante
de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. O pensamento é sim o mais profundo que temos. É sim o que vamos falar com o outro e também não falar. É sim o momento que a gente vai olhar para o nosso pensamento e falar: meu Deus, olha o que eu pensei. Olha o que eu ia fazer. Olha o que eu estava pensando em fazer. Que agora eu não vou mais. Olha o que eu já pensei. Ou seja, o pensamento é aquilo que vai, você vai poder analisar e vai poder ver. Isso aqui é adequado, isso aqui não é adequado, não. Isso aqui tem a ver com o caminho do modelo e guia. Isso aqui não tem, não. Isso aqui está errado. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Você vai nutrir ou você vai modificar esse pensamento? Você vai nutrir ou você vai extinguir esse pensamento? Você está com um pensamento ruim, de sofrimento, de improdutividade. Você vai nutrir ou você vai olhar para ele e vai falar assim: por que você está aí? O que você está fazendo? O que você quer me ensinar? Tem uma historinha que eu já ouvi que é muito legal, que chega um rapaz na igreja, aí fala assim: nossa, eu estou sofrendo demais. Meu Deus, para o pastor. Meu Deus, eu estou sofrendo demais. Minha vida está assim, aí tá. E reclamando, reclamando, reclamando. Aí o pastor vira e fala assim: que pena, você não vai poder ajudar Jesus. Você está dando muita importância para. Você está sofrendo. Ele está querendo te ajudar. Ele está querendo te ajudar. Alguma coisa você tem que aprender. Não existe sofrimento inútil. A gente que bota inutilidade nele. Não existe sofrimento inútil, não. A prova que você tirou 5 é porque você não estudou e você precisa estudar mais para aprender aquilo. Aprendendo aquilo é uma coisa inútil? Não. Ainda mais falando no campo da vida. E aí, o conselho de Paulo, dos Filipenses, apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando o pensamento, em cada dia terão encontrado a divina equação. Vamos lá, aqui está escrito assim, ó. E ver o lado de algumas coisas, e ver o lado das coisas que te interessa, e ver o lado das coisas que você tem, que você está inserido, e ver o lado das coisas cabíveis. Não, está aqui todas as coisas. Você precisa ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas. Porque, como foi dito, aqui não é um lugar inútil. O seu sofrimento, o seu pensamento não é inútil. Você pode nutri-lo, como está dizendo aqui, cultivando pensamentos bons, justos, puros, amável, sobre todas as coisas. E para finalizar, vamos entender só uma coisinha sobre a vida. Aqui é uma escola, a Terra é uma escola. Vamos olhar para a escola então. A escola é o seguinte: tem quantas horas de aula, mais ou menos? Hoje em dia tem escola que é até 12 horas de aula, mas 4 horas de manhã ali, 4 horas de aula. Qual criança que gosta de estudar? Uma ou outra, certo? Existe professor legal, existe professor chato. Existe aquele aluno que é mais aplicado e menos aplicado. Quem gosta do recreio?
ali na escola? Todo mundo gosta do recreio. Só que a diferença é o seguinte: 4 horas de aula, 15 minutos de recreio. Escola aqui. 4 horas de aula, 15 minutos de recreio. A gente quer inverter. Igual a criança. A criança quer também. A criança não quer? 4 horas de recreio. Puta, até eu fico feliz aqui. Só de falar, só de pensar. Fico feliz ali pelo B. Olha lá. Imagina, 4 horas de recreio e 15 minutos de aula. Não, não é assim. E aí, no final das contas, vai ter a prova para fazer, vai ter recuperação. Se não estudar, se estudar, vai dar um resultado. Vai precisar repetir de ano. Vai precisar aprender aquilo que você não aprendeu, fazer de novo. É a vida, é a escola. E sinto muito de lhe dizer, 15 minutos de recreio. Eu estou triste igual vocês. E é isso. O quanto estamos refletindo diariamente sobre os nossos pensamentos. Muito obrigado. Gabriel, então, você trouxe uma bela reflexão aqui de como é importante estudar em todos os setores da nossa vida, em especial na vida espiritual. A doutrina espírita nos dá a oportunidade de estudar com a amplitude dos livros que tem e nos ensinando de como viver feliz. Não é assim? Muito obrigado, tá? Vou passar agora para nosso querido Júnior fazer a nossa prece final e depois temos o passe, tá? Deus nosso Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, divino amigo de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este aprendizado. E te rogamos, Senhor da vida, humildemente, ilumine nossas consciências e nos dê força, Senhor, para que possamos aplicar o conhecimento em nossa transformação moral. Para que possamos, Senhor da vida, aproveitar a oportunidade de mais uma reencarnação, fazendo bem, Senhor, a nós mesmos e àqueles que compartilham a caminhada na vida terrena conosco. Te rogamos, Senhor, pelas atividades da nossa casa, pelo serviço dos passes, pelo atendimento físico e espiritual, pelo estudo do Evangelho, Senhor. Te pedimos que abençoe a água que vamos tomar, para que ela nos traga, Senhor, o bem-estar, para que ela revigore, Senhor, as nossas forças físicas e espirituais. Lembramos neste momento, Senhor da vida, de todos aqueles que se encontram ligados a nós pelos fios do pensamento, do sentimento, que eles possam receber essas emanações de amor, que eles também se sintam, Senhor, envolvidos por todos os benefícios que aurimos nesta tarde. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, divino amigo, mestre de todas as horas, nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e te pedimos que nos conserve em sua paz, hoje e sempre que assim seja.